Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado especialista em direito digital e fraudes online. Você está no maior canal de direito digital e forense digital aqui do YouTube. Limpar o seu nome sem pagar a dívida. É possível? Fica comigo que eu vou passar algumas estratégias ligadas à renegociação e extinção do débito da dívida e também alertar para golpes. Você vai desejar ter visto esse vídeo caso tenha sido vítima de golpes, fraudes ou crimes cibernéticos. Portanto, chegue antes e já deixe a sua inscrição. É um prestígio muito importante ter você aqui para que você receba, seja avisado de conteúdos semanais envolvendo direito digital, fraudes, golpes e crimes cibernéticos. Milagre, é possível limpar o nome sem pagar a dívida? Essa é uma questão que se coloca. Eu quero trazer aqui alguns cenários para que você fique atento. É importante destacar aqui que nós temos, logicamente, a fisiologia dos negócios. Ela se dá a extinção da dívida pelo pagamento. Então o objetivo seria pagar essa dívida. Porém, nós sabemos que nós temos uma série de imprevistos e situações em que ficou impagável um cartão, uma dívida, um débito de qualquer natureza, razão pela qual nós temos que buscar saídas e com estratégia, principalmente evitando os golpes online, as fraudes e os crimes cibernéticos. Então, se não há possibilidade de fazer o pagamento, é lógico que nasce ali para o credor o direito de cobrar. Então, ele pode negativar o nome, ele pode encaminhar o título para um protesto, ele vai trabalhar com Boa Vista, ele vai trabalhar com Serasa, ele vai trabalhar com os SPCs da sua cidade, tudo no intuito de fazer com que você quite essa dívida. Isso vai interferir no seu score, tanto no score de pontos quanto em score interno, se for uma instituição financeira, por exemplo. E isso, logicamente, faz com que muitas pessoas façam um movimento no sentido de limpar o nosso bem maior, que é o nosso nome, já diziam os nossos pais e os nossos avós. Porém, muitas vezes a situação se torna impagável. Enquanto ainda está no período, enquanto essa dívida não prescreveu, há a possibilidade desses credores, seja o banco, seja uma loja, seja uma instituição, de lhe cobrar. Ele pode se valer dos meios administrativos, as negativações, e em alguns casos, logicamente, vai se valer da busca e apreensão para tentar reaver o bem e novamente adjudicá-lo ou leiloá-lo. Ele também vai se valer das ações de cobrança, execuções contratuais, dentre outros casos que nós já temos. Então, caso, opção A, não exista a possibilidade do pagamento, a opção B muito comum são as renegociações. E aí surgem os gurus, especialistas, consultores em renegociação de dívida. Longe de querer criticar estas pessoas, são agentes importantes nesse caminho, mas hoje é muito importante você ficar ligado às estruturas que hoje estão disponíveis para que você faça diretamente essa renegociação. Eu recomendo muito essa opção 2, que você haja sem intermediários, porém tomando cuidado, não clicando em qualquer site da internet, não clicando no primeiro site que aparece no Google, não respondendo SMS, WhatsApp, mensagem em redes sociais falando que vou te dar 90% de desconto na sua dívida, porque você pode, no intuito de limpar o seu nome, ser vítima de um golpe, de um crime cibernético. Hoje as principais instituições, elas têm a possibilidade de você limpar o nome, fazendo contato com essas instituições, aderindo a programas dessas instituições, seja o próprio Serasa. O Serasa tem um serviço interessante que é o Serasa Limpa Nome. Você liga no 0800 ou no WhatsApp oficial que tem o selo, ou em qualquer agência do correio, ou no aplicativo. Cuidado com aplicativos falsos. Os criminosos colocam aplicativos falsos na Google Store, na Google Play, na Apple Store, para te prejudicar, para que você baixe um aplicativo falso. Aquilo vai possuir seu celular vai ficar incomunicável, enquanto isso o bandido já está fraudando, acessando contas indevidamente. Você pode ligar diretamente ali, especificamente no Serasa Limpa Nome. O Serasa tem uma parceria com as empresas que aderiram lá, os credores. Essa parceria você pode ter desconto de até 90%, mas é na plataforma, ok? Então é muito importante isso. O SPC Boa Vista também, o SCPC Boa Vista também tem lá os endereços de postos de atendimento. Você pode acessar Boa Vista Serviços, eu vou deixar os links para vocês aqui. Nós temos também no SPC, você pode procurar lá na sua cidade para ver se o seu nome está sujo e fazer as negociações sem intermediários. Os intermediários aqui, eles vão atuar no sentido de cobrar uma taxa, no sentido de tentar levar essa discussão junto aos órgãos administrativos,
mas nós estamos cheios de golpes. Quais são os golpes muito comuns hoje? Vai pegar um dinheiro no sentido de alterar a base de dados, um crime, né? Um crime informático de alteração da base de dados. Limpe seu nome sem pagar esses anúncios que você recebe na internet, que tem um hacker que limpa o seu nome. Isso é golpe, isso é crime, ninguém vai limpar seu nome na base de dados e você está pagando. Segundo, eles vão cobrar uma taxa para fazer o processo de renegociação, limpar seu nome e desaparecem com essa taxa. Terceiro, eles cobram uma taxa no sentido de entrar com uma ação de inexigibilidade de um débito prescrito, por exemplo, e até entram com a ação, cobram baratinho, R$250, R$300. O advogado normalmente não cobraria esse valor. E aí quando eles entram lá, você tem até uma suspensão, uma liminar, mas aquela dívida depois o juiz declara que ela é lícita e volta tudo. E quando você vai procurar essas empresas já vazaram. E outros modos, me faz um Pix aqui, faz um Pix para esse cadastro aqui que automaticamente faz a baixa, eu preciso de um valor aqui para limpar isso da base de dados. Intermediários, existem intermediários, ok, mas o que eu quero passar para você é que você pode fazer sozinho a renegociação, que é a opção 2 da sua dívida, e principalmente quando você decide fazer sozinho, você tem que tomar cuidado com o site que você acessa, com o aplicativo que você abre, certificar-se que está no site oficial e você elimina inúmeras possibilidades de golpe, dentre as quais já falo para você, não clique em links do Serasa, SPC, Boa Vista que você recebeu, mensagens, cartinhas, panfletos que você recebeu, Serviço Brasileiro Brumblates de Crédito, nós vamos negociar a sua dívida, a dívida está em 40 mil, vai ficar R$150. Cuidado, são golpistas, mandam cartinhas, panfletos, não são sérios. Se você for direto, mostro para você aqui, ó, Serasa Experian, você pode ir numa unidade levando seu CPF, RG. Tem um serviço pela internet também, ó, Serasa Consumidor Me Proteja, para você ver as suas negativações. SCPC Boa Vista também, você vai lá em Boa Vista Serviços, tá aqui o link, eu vou deixar na descrição e você consulta a sua dívida e se tiver programas de negociação já inicia. Também pela internet, ó, tem uma consultinha de CPF pela internet e no SPC você pode ir na sua cidade, o SPC não tem consulta na internet. Lembrando que nós temos os programas governamentais, Desenrola Brasil, dentre outros, mas os bandidos já estão ligados. Então você recebe um e-mail, um link, baixe aqui o aplicativo do Desenrola Brasil que você recebeu pelo WhatsApp ou por um site qualquer, você baixa, aquilo é um trojan, vai destruir sua vida, o bandido vai rapar a sua conta. Essa é a segunda situação, segundo meio de você se livrar da sua dívida, mas logicamente, se você está aqui é porque você está querendo entender essa questão de limpar o meu nome sem pagar a dívida. E é a terceira opção. Ou eu pago, ou eu renegocio. E quando eu falei para vocês renegociarem sem intermediários nos sites oficiais, você elimina uma série de golpes que hoje acontece. E a terceira forma, como eu vou ter a quitação ou vou limpar o meu nome, melhor dizendo, sem pagar a dívida. Muito bem. No Código Civil Brasileiro existe um instituto, está lá previsto no artigo 205, eu quero que vocês prestem atenção aqui, se chama prescrição. A prescrição aqui normalmente ela está em 3 anos, né, dos ressarcimentos. De acordo com a situação aqui, eu vou ter prazos prescricionais. Cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato, 5 anos. Ou seja, artigo 205, as dívidas prescrevem em 5 anos, constantes de contrato, instrumento público ou particular. Significa dizer o quê? Não é que o credor perdeu o direito, mas ele não tem mais direito de cobrar, ele não tem mais direito de exercer esse direito. Se ele perdesse o direito, seria a decadência. Como ele está perdendo o direito de exercer pelo decurso do prazo, demorou, não te encontrou, não conseguiu encontrar bens, você estava de certo modo blindado, você não tinha bens. Em 5 anos, todos nós restabelecemos o nosso cadastro positivo. Essa dívida tem que ser limpa dos cadastros de proteção de crédito. Serasa, Boa Vista, SPC. Porque não há mais o direito de cobrar, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. E aqui você presta muita atenção que tem muita empresa sacana que comprou a dívida de um banco, de uma instituição, dívidas de 10, 15, 20 anos atrás e que ficam te importunando diuturnamente com ameaças ridículas no sentido de execução, processo. Outro dia uma cliente me procurou aqui desesperada. Você está indo para execução, busque apreensão autorizada.
vão se lascar. Isso aí é um abuso no direito de cobrar. Primeiro que não poderia cobrar dívida de 10, 15 anos, muitas vezes de pessoas falecidas. Segundo que está utilizando meios ridículos de cobrança dessa dívida. O banco não tinha mais o que fazer, alguma empresa assumiu o risco, transfere, tem até base para transferência de dados e essa empresa começa a te cobrar incessantemente. Processe, procure um advogado aí na sua região, você não é obrigado a viver com esse constrangimento e mais, muitas vezes dados vazados dos serviços de proteção de crédito. Um cliente nosso assinou um serviço, cliente que lá no começo da vida, na adolescência, nos primeiros anos da vida adulta, teve um problema financeiro, estava construindo a sua vida, não conseguiu pagar mesmo, ficou com dívidas. E essas dívidas foram passando o tempo, hoje está com 40, 50 anos, se desenvolveu financeiramente. Outra bobagem que falam aí, nossa, mas você vai ficar eternamente queimado nas instituições financeiras, você jamais terá crédito na sua vida se você deixar a dívida prescrever e não renegociar, renegocie. Discurso de gerente de banco, né? Na verdade não é bem assim. É lógico que existe um score, o score numérico, né? Que é aquele score que nós sabemos, aquele score é uma numeração, e existe um score interno, o score bancário daquela instituição, chamado score alfa, dentre outras nomenclaturas, que é um tratamento de dados que, aliás, presta atenção, pelo artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, você pode peticionar para esse banco para entender quais são os critérios desse score, por que não sobe, por que a dívida foi recusada, por que o crédito foi recusado, por que meu crédito foi recusado, o sistema não aceitou. O sistema não, alto lá. Lei 13.709 de 2018, anota aí, isso é importante para você. Artigo 20, eu tenho direito de conhecer com base em que, quais foram os critérios dessa decisão de negativa de crédito automatizado. Então, pessoal, não é que sua vida está completamente restabelecida, você pode ter uma restrição, mas não é para todo o sistema financeiro para a vida inteira. Tanto que esse meu cliente tem crédito pré-aprovado em qualquer instituição financeira. Lógico que aquela instituição financeira ele não entrou mais, não participou mais, mas ele tem crédito aprovado em qualquer outra instituição financeira. Portanto, você vai limpar seu nome sem pagar a dívida quando a dívida estiver prescrita, porque a parte continua com o direito, a dívida existe ainda, mas ela não pode mais exercer a cobrança. Inexigível essa dívida. E o que acontece? Muitas empresas continuam negativando, continuam protestando, continuam cobrando, né? Continuam de certo modo te constrangendo, violando indevidamente uma série de disposições. A partir do momento em que essas empresas fazem isso, vem comigo aqui, anota outra legislação que é importante para você. Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida, anota aí, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária. Em todos os documentos de cobrança apresentados ao consumidor deverão constar nome, o endereço, número da inscrição no CPF, CNPJ e outros dados. E aqui eu tenho especificamente também, no Código de Defesa do Consumidor, você pode vir aqui no Código do Consumidor e você vai ver no artigo 43, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e de consumo arquivados sobre eles, bem como as suas respectivas fontes. Os cadastros e dados de consumidores, atenção, devem ser claros, verdadeiros, linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então é o nosso direito previsto na legislação diante de cobrança indevida. É nosso direito previsto na legislação diante de cobrança indevida, de cobrança prescrita. E mais, nós podemos aqui se valer de outras legislações para exigir que essas empresas parem. Primeiro, de compartilhar dados. Imagina que do nada você fez lá uma conta num serviço de proteção para monitorar o seu CPF, o seu CNPJ, por exemplo. Como o Serasa Premium. Tem muitas pessoas que se cadastram no Serasa Premium e de repente, curiosamente, estranhamente,
os credores ressuscitam. Né? É que você olhou os termos de uso, as políticas de privacidade desses serviços, então você pode questionar eles pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eles compartilharam essa informação? Sendo que você não forneceu para isso, mas para utilizar um serviço. Isso pode gerar multa, pode gerar um processo judicial. E para essas empresas que fazem negativa de crédito com base no sistema, anota aí, artigo 20. O titular de dados tem direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional de consumo de crédito e aspectos de sua personalidade. E essas instituições deverão fornecer as informações claras e adequadas a respeito dos créditos e procedimentos utilizados para a decisão. Então negaram seu crédito com base no sistema, você com nome limpo por causa da prescrição e não tendo acesso, você tem direito de saber quais foram os algoritmos, os motivos, as decisões. Ok? Muito bem, então dívida prescrita, como nós aprendemos, não pode ser cobrada. Se cobrada, existe constrangimento. Artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 20 da LGPD, artigo 235 também da 10.406, todos esses artigos e 205 e 206 tratam dessa questão. Caso exista a cobrança indevida e a negativação, procure um advogado especialista para uma ação de inexigibilidade desse débito. E essa ação de inexigibilidade vai pedir uma liminar para suspender já qualquer negativação enquanto se discute o processo. Imagina que você está perdendo negócios, oportunidades, clientes e essa empresa vai indenizar por danos morais e materiais por cobrança vexatória indevida ou de dívida prescrita. Cada caso tem um topo, tem um teto, tem uma prática normalmente de condenações e isso vai depender do caso concreto. Você vai entrar com essa ação de inexistência, de inexigência ou inexigibilidade desse débito. E um advogado especialista, se você está aqui e é um advogado, você vai poder seguir com essa ação. E o judiciário está repleto de decisões interessantes para nós. Aqui eu trago apenas uma para vocês. Ó. Cobrança indevida, né? Ok. O fato da dívida estar prescrita é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas extrajudiciais para satisfação do crédito. Sentença mantida. E aqui nós temos, ó, olha só que interessante, dívida prescrita, cobrança indevida, condenação, indenização, dano moral em repsa, dano, condenação em R$5.000 de danos morais a contar da citação aqui. E aí vai, né? Quantas decisões judiciais nós temos condenando as empresas que insistem em cobrar de forma vexatória ou vazam dados pessoais para cobrança para tentar recuperar dívidas que foram definitivamente prescritas. Ok? Então é desse modo que você irá manter o seu nome limpo, deixar o seu nome limpo sem pagar a dívida. Ocorre o fenômeno chamado prescrição, que é um direito seu. Simplesmente, pelo decurso do prazo, não há mais a possibilidade, como nós vimos, não só de cobrar judicialmente, mas extrajudicialmente. E eu tenho certeza que você está sendo prejudicado e cobrando extrajudicialmente por dívidas de mais de 5 anos, porque as empresas fazem, as instituições financeiras e cobrança fazem e esperam as pessoas que estudam, que conhecem os seus direitos, irem atrás. A maioria não vai e isso é extremamente lucrativo, às vezes recuperando dívidas de 20, 30 anos atrás, pessoas que faleceram, parentes sendo cobrados, uma bagunça com a proteção de dados pessoais, existem vazamentos internos de dados pessoais que abastecem esse mercado, portanto fique atento, ok? Passei para vocês então as estratégias mais comuns. Primeiro, o pagamento, logicamente pode não ser possível, a renegociação, cuidado com os golpes que eu passei para você, panfletinho, cartinha, SMS, WhatsApp, rede social, anúncio patrocinado no Google. Foge que você vai perder o seu dinheiro. Procure diretamente a empresa e se tiver programas de negociação destas empresas de proteção de crédito, tenha certeza que está nela. E terceiro, limpar o nome sem pagar a dívida. A dívida vai continuar existindo, mas ela não é exequível e ninguém é obrigado a conviver com cobranças extrajudiciais, prejudicando a sua paz, a sua tranquilidade,
eventual cobrança judicial que eventualmente vai ser infrutífera, que com certeza vai ser infrutífera, e principalmente com negativações de dívida prescrita. O judiciário já se manifesta que isso não é um mero dissabor, mas gera sim o dano moral, essa angústia, esse dano de ter o nome manchado a partir de uma dívida prescrita. Gostou desse conteúdo? Espero ter ajudado vocês aqui nesse conteúdo, e eu quero te convidar a conhecer aqui o meu canal. Você que está chegando agora, não faz parte, se inscreve no canal. Eu trago conteúdo exclusivo aqui para você, advogado na área digital, na área de fraudes, e para vocês também que pautam esse conteúdo, colocam aqui o comentário, enriquece esse debate. Compartilhe, mais pessoas podem precisar, e tem pessoas que vão desejar ou desejariam ter visto esse vídeo antes de cair em golpes. Conseguiram dinheiro, foram limpar o nome e acabaram caindo numa fraude. E muito cuidado, se esses golpistas utilizam a identidade visual das instituições, números das instituições fakes, procure um advogado especialista em direito digital, porque as empresas podem ser responsáveis à medida em que não fazem uma propaganda em relação à segurança, não avisam que estão sendo ou permitem que seus dados sejam utilizados por golpistas, o que impede que nós, consumidores, possamos discernir que aquilo é um golpe. Um grande abraço, se inscreve agora aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, nos vemos nos próximos vídeos.